Glória a Deus, eu quero agradecer. Agradecer é sempre bom, né? É ou não é verdade? Mas viver agradecido é ainda melhor. Em tudo dai graça, a gente precisa ser grato ao Senhor, porque se nós chegamos aqui, não chegamos à toa, não caí de paraquedas, certamente o Senhor projetou um futuro de vitória para a nossa vida e a gente tem vivido isso e hoje não seria diferente. Então, glórias a Deus, a começar lá pelo apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, também toda a família apostólica, os bispas aqui, em especial o meu bispo Gustavo, bispo Arlete, minha família, igreja em Nova Iguaçu, amém? E a você que está aqui, ó, com paciência, ouvindo, aguardando do Senhor, não durma, eu vou ser bem breve, o que eu não sei se você vai acreditar muito no que eu estou te falando, mas acredita que essa palavra que sai desse altar é uma palavra de bênção, é uma palavra de vitória para a tua vida. E aí, como se não fosse pouco o tempo que eu tenho para falar, o que eu tenho para falar aqui, o Senhor ainda me deu uma palavra agora que eu posso compartilhar com você. E não precisa abrir a sua Bíblia, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Essa palavra, ela mexe muito com o meu coração, porque o que o Senhor está falando aqui é que se há um propósito de bondade no nosso coração e obra de fé, há poder no nome de Jesus revelado em nós para fazer cumprir enquanto nós descansamos nessa promessa. Então significa que toda palavra que você ouviu até então, significa que tudo aquilo que a gente já prestou atenção, todas as coisas que a gente anotou, todas as coisas que nós guardamos no coração, se gerou dentro de nós essa visão de um propósito de bondade e de uma obra de fé, significa que o poder de Deus já está agindo em você, enquanto você descansa no cumprimento dessa promessa. Há propósito de bondade no teu coração, há uma obra de fé em você, então há poder de Deus na sua vida para fazer cumprir enquanto você descansa nessa promessa, amém? Glória a Deus. E aí, para falar um pouco sobre inteligência bíblica, olha que coisa maravilhosa saber de tudo isso que a gente tem ouvido, de tudo isso que a gente tem falado, tem percebido, tem experimentado todos os dias. Eu quero, antes de fato de falar qual é o texto básico do que a gente vai ler, falar sobre inteligência. O pastor Bruno pediu, fala um pouco sobre inteligência financeira. Eu vou falar sobre a inteligência no geral, porque a revelação de Deus para a nossa vida, ela abre o nosso olhar, amplia os nossos horizontes, alarga as nossas fronteiras, e certamente quando nós cumprimos princípios, quando nós vivemos os seus propósitos, todas as áreas da nossa vida, elas são de fato alcançadas por essa obediência. Amém? E aí quando eu pensando a respeito disso, eu pensei, existe a parábola do semeador, e isso, a gente já conhece essa parábola, a gente já ouve ela, a gente entende a explicação do próprio Senhor Jesus nessa parábola, e eu quero falar algo interessante que o Senhor me mostrou nesse texto e nessa passagem. Diz que o semeador, ele saiu a semear, e semeando, ou seja, fazendo algo intencional, cumprindo a função para o qual ele foi estabelecido, uma parte dessa semente, ou dessas sementes que haviam em sua mão, ela caiu à beira do caminho. E à beira do caminho para nada aproveita. Depois, uma outra parte dessa semente caiu em meio ao terreno pedregoso, ao terreno rochoso. E justamente por não haver profundidade, não haver raiz, cresceu muito rápido, mas logo veio o sol e acabou com isso, secou a semente. Tem também uma terceira parte dessa semente que caiu em meio à terra que havia espinhos. E justamente por haver espinhos e justamente por haver outro tipo de planta ali também gerada, houve concorrência, ela não pôde dar fruto com produtividade, não pôde dar aquele fruto polposo, aquele fruto gordo, maravilhoso, não. Mas uma quarta parte dessa semente caiu numa terra fértil, e essa terra fértil produziu a 30, a 60 e 100 por 1 dessa semente. E onde se encontra o princípio da inteligência nessa parábola? Simples. Quando eu identifico qual a terra que eu estou semeando, eu paro de desperdiçar as sementes que me foram dadas. Porque uma coisa é eu semear a primeira vez e descobrir que o lugar onde eu estou semeando é uma terra infértil, é uma terra improdutiva, é uma terra que não vai gerar retorno para a minha vida. E o que eu devo fazer a partir do momento em que eu descubro que a terra onde eu semeei não é uma terra produtiva? Eu devo
Opa, maravilha. Aí, ó, bispo, glória a Deus pela sua vida. Quando você descobre que uma terra na qual você está semeando, você tem que, não é produtiva, você tem que parar de semear. Mas o que acontece é que, apesar disso ser muito óbvio, as pessoas continuam semeando em lugares que são improdutivos, porque elas acreditam que, por mágica, por magia, essa terra vai passar a produzir. Não vai. O que vai acontecer é que você está desperdiçando semente. Então existem investimentos na nossa vida, existem semeaduras na nossa vida que são improdutivas, só roubam o nosso tempo, só roubam a nossa produtividade, e a gente precisa parar. A gente precisa identificar quais são as áreas da nossa vida que a gente tem que parar, porque estão roubando simplesmente tempo. Existe também uma segunda área da nossa vida, que são aquelas que trazem prazeres momentâneos, imediatos, mas que são muito limitados. São coisas com as quais nós gastamos o nosso tempo, amizades, ou seja, o tipo de investimento ou de tempo dedicado àquela obra que faz com que você tenha um retorno muito imediato, uma recompensa muito rápida, mas justamente por não ter raízes, justamente por não ter visão e propósito, são coisas que vão simplesmente acabar com a nossa vida num momento. Acabou, é só aquilo. Já é metade da sua semente que já foi desperdiçada. Há uma terceira maneira também de semear, que é justamente aquela em meio aos espinhos. São sementes que sufocam, são coisas que a gente deseja tanto na nossa vida, coisas que a gente quer muito fazer, e quando, uma vez conquistadas, elas roubam o tempo que deveria ser dedicado ao Senhor. Amizades que nós gostaríamos de alcançar, lugares que nós gostaríamos de chegar, situações que gostaríamos de viver, que ao vivê-las acaba nos afastando e acaba nos roubando, não fazendo com que a nossa vida dê fruto da maneira como deveria produzir. E o que acontece é que sobra uma quarta parte de toda essa vida de semeadura, que é a parte que a gente acerta. É a parte que a gente investe no lugar que traz retorno. É quando a gente vê o fruto daquilo que nós estamos semeando. Só que as pessoas, elas acostumam-se a simplesmente ter apenas uma pequena parte da sua vida dando retorno, dando lucro, trazendo resultados, quando na verdade nós deveríamos já eliminar essas 3 sementes que são improdutivas e lançá-las nessa terra que é produtiva. Então, se você pensar que cada uma semente produz no mínimo 30, você está perdendo no mínimo 90 sementes. Então a gente precisa identificar na nossa vida quais são as áreas que estão fazendo que a gente desperdice essas sementes. Porque aí a gente chega aqui, a gente fala de generosidade, a gente fala sobre dízimos, fala sobre ofertas, e no lugar onde vai dar retorno, no lugar onde a gente vai ter um rendimento maior, no lugar onde a gente tem garantia de 30, de 60 e de 100 por 1 dessa semente, o que acontece? A gente só tem uma semente. Por quê? Porque passou o tempo gastando com outras coisas. Então, um princípio básico de inteligência para que a gente possa viver de fato essa visão, essa vida que o Senhor projetou para nós, é eliminar coisas supérfluas e desnecessárias na nossa vida. Identificar quais são as áreas de produtividade e quais são as áreas de improdutividade. Porque enquanto você gastar as suas sementes em áreas inférteis, em áreas improdutivas, você realmente vai ter muito pouco para semear naquelas que de fato dariam para você retorno e resultado. Amém? Então agora abra sua Bíblia, Salmo capítulo 1. Glória a Deus. É porque isso vai servir para tudo na sua vida. Eu falei aqui, você já pensou em dinheiro logo, obviamente, mas também tem muitas outras coisas que você pode pensar. Você pode pensar em relacionamento, você pode pensar em emprego, você pode pensar em um monte de situações. Mas eu quero falar para você da visão de Deus para a vida de sucesso, e está lá, Salmos capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu vou dar para você hoje, volta lá aquele slide, que maneiro. Os 3 passos para viver o extraordinário, amém? Eu declaro que o seu melhor começa agora! Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Fala poderosamente ao nosso coração, para sairmos daqui certamente edificados e frutificando para a honra e glória do Teu nome. É assim que a Tua igreja te louva e te adora. E os santos de Deus digam amém. Glória a Deus. Olha só, felicidade, sucesso, realização, plenitude. Quem não quer viver isso? Pesquisas apontam que
10 em cada 10 pessoas querem viver o seu melhor, querem viver o extraordinário, querem realizar os seus sonhos, querem atingir o seu máximo potencial, viver tudo aquilo que o Senhor projetou, sem ressentimentos, sem amarguras, sem frustrações. Só que viver essa vida tão desejada é praticamente impossível para a maioria das pessoas, para a maioria delas. Sabe por quê? Simples. Porque querer é fundamental, é necessário querer. É necessário que você deseje, só que desejar não é garantia de realização. Querer é o começo. Aliás, é um bom começo. Mas é necessário acrescentar a esse querer a disposição e o compromisso com aquilo que se espera. Ou seja, uma vida de realizações não é resultado do meu desejo ou das minhas orações, mas é consequência natural do meu crescimento. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Significa que não é a bênção que desce. Isso significa que sou eu quem subo. Porque a bênção está estabelecida na região celestial. Então, não é que eu peço para que a bênção desça. É o próprio Deus que age em mim para que eu cada vez me encontre lá, no lugar onde Ele já me colocou, no lugar onde Ele já me plantou. O que diz Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Tem que querer, mas querer não basta, tem também ouvir. Já dizia o professor Charles Xavier, querer não é poder. Nossa, essa foi horrorosa. Desculpa. Com o passar do tempo vai melhorando, tá? É assim, estou pegando no tranco ainda. Josué 1, versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E olha, você pode perceber aqui que isso não é obra do acaso, isso aqui não é aleatório. O que o Senhor está falando não é faça isso e talvez dê certo. A palavra do Senhor é a base firme onde a nossa obediência pode se sustentar. Significa que tudo aquilo que o Senhor fala a meu e a teu respeito é a base para que a nossa obediência se sustente e receba frutos através dessa obediência. O que serviu para Moisés, o que serviu para Josué, o que serviu para Davi, o que serviu para todo mundo, serve para todo aquele que crê. E se você crê, serve para a sua vida também. Amém? Portanto, viver o nível máximo de realização na vida, seja em qual área for, aí você pode pensar em todas as áreas da sua vida espiritual, familiar, financeira, emocional, física, seja lá qual área, não acontece por acaso, como a maioria das pessoas acham. Elas acreditam que, sem querer, alguma coisa vai acontecer. Nada acontece sem querer. O que acontece na nossa vida é resultado de um esforço intencional daqueles que decidiram viver dessa maneira. O nosso nível de sucesso e de realização jamais ultrapassará o nosso nível de crescimento. Não é aquilo que eu peço, é aquilo que Deus realiza através da minha vida. O meu nível de sucesso jamais vai ultrapassar o meu nível de crescimento. É por isso que Deus nos dá uma visão, para que essa visão acelere o nosso crescimento. A visão que Abacuque teve não acelerou, não se apressava para o fim, para que ele tivesse que escrever, para que quem passa correndo visse. A visão de Deus na nossa vida acelera o processo do nosso crescimento. Por isso que eu li o texto aqui do salmista no capítulo 1 do livro de Salmos. Querer todo mundo quer, todo mundo deseja essas coisas, mas só existem dois caminhos para a realização. Só existem dois caminhos estabelecidos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Não existe um terceiro caminho. E a pergunta que fica é: em qual desses caminhos nós estamos vivendo? Estamos vivendo no caminho da justiça ou no caminho da impiedade? Essa é a pergunta, porque justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Só que a gente está falando de um caminho, a gente está falando de uma vivência, a gente está falando de uma realidade que é estabelecida dia após dia. Nós estamos falando de um caminhar com Deus. Em qual desses dois caminhos nós estamos? Porque o caminho das bem-aventuranças, o caminho das realizações plenas, o caminho da verdadeira felicidade só está no caminho do justo. Só está no caminho daquele que obedece a Deus. E às vezes, por ignorância, mesmo aqueles que são justos acabam andando, às vezes, por veredas tortuosas.
E eu quero, nessa noite, já te dar alguns passos, alguns pontos para você se situar. Onde está a sua vida para que a sua inteligência seja ativada e, a partir de então, você tome posturas e passos para uma vida realmente extraordinária, uma vida de sucesso. E qual é o primeiro passo que o salmista dá para nós aqui? O primeiro passo é que você precisa justamente compreender que a maioria das pessoas jamais viverá uma vida feliz. A maioria das pessoas vai viver de maneira derrotada e de maneira infeliz. É um ciclo vicioso que puxa essas pessoas para baixo. E entender isso é fundamental para iniciar uma virada espetacular na nossa vida. É só você perceber o cenário que o salmista está descrevendo aqui. Ele está falando de bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma coisa é aquela pessoa que fica dando ouvidos a tudo aquilo que está sendo dito lá fora. Quem começa dando ouvidos para o que se diz lá fora vai se encontrar rapidamente num segundo estágio de vida, que é se deter no caminho dos pecadores. Ele começou a ouvir, ele começou a dar atenção, ele começou a prestar ouvidos àquilo que está acontecendo ao seu redor e, de repente, ele começou a se deter no mesmo caminho que as outras pessoas estavam detidas. Você até quer avançar, você sabe para onde você vai chegar, você sabe o seu propósito, você tem uma visão, você sabe quais são os projetos estabelecidos de Deus para a sua vida, mas você está detido no caminho. Você sabe a direção, você sabe o rumo, mas às vezes parece que não consegue dar passos, a perna parece que trava. E uma vez que você está ouvindo, outra vez que você está detido nesse caminho, o terceiro passo é o passo final, que é você se assentar na roda dos escarnecedores. Uma vez que a sua vida já não passa daquele estágio, uma vez que você está vivendo aquele nível de mediocridade, você agora já se assenta e espera as coisas acontecerem. E quantas pessoas já não têm simplesmente esperado o dia passar? As coisas acontecerem, os anos virarem. Por quê? Porque começaram dando ouvidos ao conselho dos ímpios, acabaram detidos nesse caminho e agora se assentaram na roda, começam a falar aquilo que as outras pessoas estão falando. Então, pensa só, 95% da população, 95% da nossa sociedade vive muito abaixo do que poderia viver. São pessoas que emocionalmente se sentem solitárias, deprimidas, ansiosas, relacionamentos instáveis. É por isso que a gente tem um grande número de divórcios. Financeiramente, as pessoas estão ganhando menos do que gostariam, gastando mais do que conseguem sustentar e economizando menos do que deveriam. É assim que a gente quer viver? É assim que a gente quer a nossa vida? Esse é o padrão de realização, esse é o que Deus tem para a nossa vida. Então, por que dar ouvidos àquilo que as pessoas estão falando? Eu coloquei o primeiro passo aí, pode passar mais um pouquinho. Isso, o primeiro passo é parar de dar ouvidos. A primeira coisa para você viver a vida que você quer viver, essa visão de Deus para você, é parar de dar ouvidos àquilo que o mundo está dizendo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É importantíssimo que você não ande no conselho. Então, a primeira coisa da sua vida, para de ouvir. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão vivendo assim. E é justamente isso que elas têm para passar para você. Então, enquanto você estiver ouvindo essas pessoas, enquanto o conselho do mundo tiver lugar e espaço na sua mente, certamente você não vai viver isso aí. Isso nos leva para um segundo passo. E que segundo passo é esse? O segundo passo é identificar. O segundo passo é perceber, é eu descobrir qual é a área da minha vida que está paralisada. Bem-aventurado aquele que não se detém, aquele que não fica paralisado, aquele que não perde tempo, aquele que não se atrasa no caminho dos pecadores. Aquele que não tem a visão lá na frente, mas está perdido, está parado aqui. Parece que está longe de alcançar, parece que está longe de viver. Então, como é que você faz isso? A primeira coisa é identificando quais são as áreas da sua vida que estão exatamente iguais a lá de fora. Qual é a área da minha vida que, apesar de ter uma visão, ainda está paralisada? Qual é a situação, a circunstância em qual eu estou envolvido ou metido que não me faz dar passos largos, não me faz andar com velocidade em concretização a essa promessa? O que está me paralisando hoje? Então, eu montei aqui alguns pontos, os principais. Eu vou falar bem rápido daquilo que a maioria das pessoas vive hoje. E se você identificou isso na sua vida, um desses pontos, mude isso rápido. Porque eu acredito que você já vai parar de dar ouvidos, se você tem dado ouvidos até então. E se você parou de dar ouvidos, rapidamente você vai identificar o que está afetando lá fora que tem afetado muita gente aqui.
O primeiro ponto que eu quero falar para você é sobre a síndrome do espelho retrovisor. O que é a síndrome do espelho retrovisor? É viver e recriar o passado o tempo todo. É acreditar que o que fomos no passado é quem nós somos hoje, limitando o nosso potencial no presente. É óbvio que as decisões que você tomou no passado influenciam e geraram o que você vive hoje, mas não significa que o que você foi lá é o que você precisa ser hoje. Não significa que você agora vai estar fadado a essa vida, pelo contrário, hoje você pode romper com o passado e começar a viver uma vida maravilhosa e extraordinária. Qual é a solução de Deus para a nossa vida? É começar a viver sem as limitações do passado e começar a olhar a vida com as possibilidades infinitas que o Senhor nos dá. É começar a pensar grande. O nosso passado não é igual ao nosso futuro. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses 3, de 12 a 14. Não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu tomo uma atitude. Eu esqueço as coisas que ficaram no passado, as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É esse o propósito e o padrão de Deus para a nossa vida. Uma vida de sucesso é estabelecida deixando o passado para trás. Tem gente carregando 2008 nas costas. Tem gente trazendo, não, porque fulano de tal fez algo comigo há 15 anos atrás, e a pessoa traz essa mágoa, traz esse peso. Olha a dificuldade de viver uma vida no futuro. Mas qual é o segundo ponto? O segundo ponto é a falta de propósito. Além de olhar para trás, ter aquela coisa do espelho retrovisor, está andando para frente, mas está com o olhar lá atrás, tem a questão da falta de propósito. Gente que acorda de manhã e não sabe nem pelo que acordou. Gente que chegou a uma conferência profética, sobrenatural, extraordinária como essa e não sabe nem por que veio. Falta de propósito. Pessoas que não conseguem apontar um sentido para a vida. O que motiva essas pessoas a acordar todo dia? Vive um dia após o outro sem saber o que a está movendo. Qual é a solução de Deus para nós? É acabar realmente com a mediocridade. É começar a ter visão, é começar a ser ousado, é começar a ter propósito de Deus. É começar a entender por que eu estou acordando essa manhã. Por que as misericórdias do Senhor se renovaram nesse dia. Qual é o projeto de Deus? O que eu vou fazer hoje, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça hoje, que eu realize hoje, que eu estabeleça hoje? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Olha só, eu separei Gênesis 29, 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhes pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Jacó amava Raquel de tal maneira que o trabalho que era exigido para que ele conquistasse o amor daquela mulher foi para ele como se passassem poucos dias, foi muito rápido. Quando nós temos clareza do propósito de Deus para a nossa vida, a vida não parece se arrastar, os anos não parecem que demoram tanto. Por quê? Porque eu tenho um propósito, acordar é um prazer, eu tenho alegria de me levantar pela manhã e declarar, esse é o dia que o Senhor fez, vou me alegrar e vou me regozijar nele. Há algo de Deus para mim essa manhã, eu preciso viver isso. Quando eu tenho propósito, até o muito me parece rápido. Por quê? Porque eu sei aonde eu vou chegar, eu sei o que eu quero, e é só questão de tempo para que isso se estabeleça. Não importa se são 7 anos, para Jacó foi muito rápido, e não importa aonde você quer chegar. Se as pessoas vão falar, não, mas essa escada vai demorar muito para você chegar até o topo, não interessa, porque você está curtindo cada dia o processo de Deus trabalhando em você, para que você chegue lá. Amém? Glória a Deus, aleluia! Terceiro ponto, já me perdi aqui. Terceiro ponto, que faz com que muita gente se detenha nesse caminho, fique paralisada nesse caminho. As pessoas ficam isolando incidentes. O que é isolar incidentes? Isso acontece toda vez que cada uma das nossas escolhas, ou quando a gente acha que cada uma das nossas ações afeta apenas aquele momento. Vou falar aqui do meio de juventude mesmo, é fácil, todo mundo faz isso, ou se não faz, está fazendo, ou vai fazer, ou sei lá, em algum momento. Mas, por exemplo, quando você falta à academia, ou quando você come aquele fast food,
Já tô liberando já do céu para a tua vida agora. Toda vez que você falta à academia, toda vez que você come aquela comidinha pesadona, achando que no dia seguinte você vai recuperar o prejuízo, achando que no dia seguinte você fala, não, amanhã eu vou correr mais na esteira, amanhã eu vou pegar mais firme, não, amanhã eu vou fazer diferente para recuperar o que passou. Cara, esse é o maior prejuízo que você poderia ter na vida. É um erro que a maioria das pessoas comete. Sabe por quê? Porque cada escolha impacta naquilo que a gente está se tornando. Ao escolher o caminho mais fácil ao invés do caminho certo, você está se tornando uma pessoa que faz o que é fácil, programando todo o seu ser e a sua mente a entender que não tem problema cumprir com o que havia programado. Eita, agora foi forte, né? Toda vez que você escolhe fazer o que é fácil, ao invés de fazer o que é certo, você está se ensinando, você está se doutrinando a não cumprir com aquilo que deveria ser cumprido. É por isso, não dá para ficar justificando, não, hoje eu não fiz isso por causa disso, por causa daquilo outro. Porque cada vez que você se distancia desse propósito, justificando cada pequeno comportamento errado, está muito mais fácil de você repetir o comportamento errado do que você retornar ao comportamento certo. Então para de isolar incidente. Sabe aquela pessoa que vai falar assim, não, mas sabe o que é? Não, eu fiz isso, mas não, Deus entende, Deus sabe. Depois você me mostra aqui na Bíblia, onde que está escrito aqui, ó, eu, o Senhor, entendo, eu, o Senhor, sei e... Não tem isso. Então para de justificar, errou. Estou falando que agora você não vai poder fazer nada disso, mas toda vez que você escolhe fazer o que é certo, escolhe fazer o que é fácil, ao invés de fazer o que é certo, o que acontece? Você está se ensinando a toda vez não cumprir com aquilo que deveria ser cumprido. E qual é a solução de Deus para nós? É escolher o caminho certo, mesmo que a gente não tenha vontade de segui-lo. Porque assim a gente vai estar moldando uma identidade de perseverança e de disciplina, capaz de alcançar os resultados que a gente espera. É o que diz Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foi chamado. Não dê desculpa, Deus já te chamou com uma santa vocação. Ande à altura dela. O que Paulo está dizendo para nós é, não precisa se desculpar. Essa é a postura que Deus tem para você. Ele te chamou para viver aqui? Viva aqui. Desculpinha, justificativo o tempo todo, não funciona, não vale de nada. Viva de modo digno a vocação que você foi chamado, amém? Vamos lá, está terminando. Quarto ponto, falta de responsabilização. Todo mundo que tem sucesso na vida, todo mundo que vive em níveis extraordinários, tem um alto grau de responsabilidade. Mas não adianta, o cara chama a responsabilidade para si. E eu sei que quando criança, todos nós aqui fomos obrigados a fazer uma série de coisas que a gente não queria fazer. Tem que tomar banho, tem que escovar o dente, tem que dormir no horário certo, tem que ir para a escola assim. Aí você cresce fazendo um monte de coisa que você não quer fazer. E que bom que existiam pais responsáveis, porque senão talvez a gente nem estaria aqui, não é verdade? Ou estaria sem dente, ou estaria fedendo, porque não gosta de tomar um banho. Aí depois que o cara se liberta, que o cara sai da asinha dos pais, agora ele também não quer compromisso com nada, não quer responsabilidade com nada, ele não assume um grau de responsabilidade na vida. Tudo é culpa dos outros, tudo é culpa do sistema, tudo é culpa do governo, a culpa é de todo mundo, menos dele. Então são pessoas que não têm um grau de responsabilidade, não chama a responsabilidade para si. Por quê? Porque não tem mais ninguém para ficar no pezinho dele dizendo, e aí, tá fazendo? E aí, escovou o dente? E aí, lavou debaixo do braço? E aí, está fazendo? Não tem. Aí, porque não tem ninguém, também não faz. Então, qual é a proposta do Senhor para nós, a sua igreja? Hebreus 10, 24, 25. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Ou seja, quando eu tenho alguém que está na caminhada e que tem a mesma visão do que eu, ele não me deixa desanimar, assim como eu também não vou deixá-lo desanimar. Por quê? Porque nós juntos assumimos um grau de responsabilidade. Porque se eu tiver que ir sozinho para a academia, quando eu não tiver com vontade, eu não vou. Mas agora, se eu marquei com alguém lá, dificilmente eu vou deixar ele na mão. Às vezes as coisas vão ficar um pouco difíceis para a gente nessa caminhada. Se você estiver sozinho, é difícil mesmo. Mas por isso que o Senhor colocou a igreja. Para quê? Para que você estimule ao amor e às boas obras uns aos outros o tempo todo. Eu falando, eu estou contigo, você está comigo, estamos juntos, vamos nessa, vamos vencer. Pega a visão. É ou não é verdade? Pega a visão e não larga mais ela. Vamos junto, matar difícil, mas vamos junto. E aí você vai estimulando um ao outro e você chega onde tem que chegar. Penúltimo ponto, vamos lá. Ciclo de influências medíocres. Muita gente fica paralisada nisso.
Eita! Tem algumas pesquisas que falam que nós nos tornamos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Não sei quantos já ouviram falar sobre isso. Eu sou a média das 5 pessoas com quem eu mais convivo. Isso significa que estar cercado de pessoas preguiçosas vai me fazer o quê? Preguiçoso. Ao mesmo tempo, se eu estiver com pessoas sonhadoras, pessoas de responsabilidade, pessoas de visão, isso vai me tornar uma pessoa sonhadora, visionária, ativa, produtiva. Então, olha bem qual é o nível das suas amizades. Quem são as pessoas que estão te cercando? Sabe, passe mais tempo com pessoas realizadoras, pessoas de sucesso, pessoas otimistas, pessoas que te encorajam, pessoas que te levantam, pessoas de fé. Amém? Os de fé aqui. Melhore seu ciclo de influências. Certamente, quando você cola com alguém que é de fé, meu irmão, aquela fé, ela... meu Deus, te motiva demais. É bom demais quando a gente está aqui. Eu falei, eu estou doido para pregar, eu tô com gás, eu quero compartilhar aquilo que Deus tem me dado. Eu quero que você viva tudo isso. Eu quero que a sua vida seja extraordinária. Eu não quero que você só deseje, eu não quero que você só fique esperando essas coisas acontecerem. Eu quero que a cada dia você experimente essa realidade. Então começa a melhorar, começa a procurar quem são as pessoas que vão estar com você, que vão te animar, que vão te jogar para cima. Porque é muito ruim, você chega e aí, meu, como é que tá? Perfeita vitória? Aí daqui a pouco tá os dois também. Sabe, não tá te dando a cara, me fala, sobe, vamos pra cima, pega a visão e não larga mais. Você tem que estar ali o tempo todo motivando, porque é muito fácil desmotivar. Todo mundo tá aqui para desmotivar os outros, é mole, desmotivar é fácil. Agora, ter gente para motivar você aí é que é o difícil. Assim como terminar essa pregação vai ser um pouquinho difícil, mas eu estou terminando. Olha só, não se associe com iracundo, nem antes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlace a sua alma. Dependendo com quem você anda, meu irmão, vai ficar com a alma enlaçada. Está com desejo, está com sonho, está com visão, mas está com a vida paralisada. Vamos lá, último ponto. Na verdade, o penúltimo agora. Falta de crescimento. O Bispo Tom falou aqui já. Falta de desenvolver, as pessoas não querem crescer. Não querem crescer. O sucesso, a realização é algo que você vive, não é algo que você simplesmente espera que aconteça, que caia do céu. Não falei aqui que o seu nível de sucesso, de realização na vida, ele nunca vai ultrapassar o seu nível de crescimento? É justamente por isso. Por quê? Porque vai trabalhar o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas crenças, os seus hábitos. Então, como é que eu faço para crescer? Investindo tempo todo dia para me desenvolver. Todo dia eu preciso ter comunhão com o Senhor. Todo dia eu preciso me dedicar a Ele. Todo dia eu preciso passar um tempo com o Senhor. Todo dia eu preciso buscá-lo. Todo dia eu preciso ter comunhão. Eu preciso saber o que Deus tem revelado à minha vida naquele dia, naquela semana, naquele mês. A gente fica se baseando em coisas passadas, experiências passadas. Não, é todo dia, é dia de crescimento. Todo dia é uma oportunidade de ser melhor do que nós fomos ontem. Olha o que diz Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Isso aqui é promessa de Deus, mas não acontece assim, de qualquer maneira. Ah, não, eu sou de Deus, vou estar entre os reis. Não, só vai estar entre os reis se for muito bom naquilo que faz. Só vai ser muito bom naquilo que faz se investir tempo todo dia para trabalhar naquilo e se tornar perito. Porque ninguém se torna perito da noite para o dia. Eu tenho que ali insistir, eu tenho que ali trabalhar, eu tenho que ali colocar a minha alma ali à disposição daquilo. E o último ponto, falta de urgência. Uma das causas para que a maioria das pessoas não viva como realmente deseja é isso aí. Elas não querem melhorar assim, elas não querem ver nada. E aí fica sempre procrastinando. É sempre aquele potencial não atingido. Um culto após o outro, culto após culto. Vendo oração após oração. O irmão do lado alcançando, o irmão do lado vivendo, as pessoas vivendo, e ele só ali. Senhor, mas eu também tenho um sonho. Senhor, mas eu também tenho uma visão. Senhor, mas eu também tenho um propósito. Falta de urgência. Não fala assim, é hoje, é a data limite, eu tenho que resolver isso agora. No dia que se chama hoje. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É hoje, é agora, é nesse momento. Tem muita gente que veio aqui, chegou aqui 1h30 da tarde, pegou o ônibus, veio de longe, veio tipo de lá de Nova Iguaçu. Ficou esse tempo todo aqui, ouviu tanta palavra. E vai sair daqui e não vai viver nada disso. Porque não é urgente para ele, não é importante, não é o que ele quer colocar em prática. Então não adianta nada a gente ter falado tudo isso se não tivermos um senso de urgência. Lembre-se daquilo que é importante para você. O hoje importa mais do que em qualquer outro tempo.
É melhor você evitar o remorso, sabe? De pensar naquilo que poderia ter sido. Ah, eu poderia isso, eu poderia aquilo, eu poderia ter aquilo outro, sabe? Começa a declarar na tua vida e começa a viver, começa a modificar esses hábitos nocivos, essas coisas que você faz todo dia que não contribui para o teu crescimento, para o teu avanço. Começa a eliminar isso da sua vida, começa a semear essa semente lá naquela terra fértil. Esquece o resto, não vai mudar. É um propósito estabelecido por Deus. Olha o que diz Provérbios 18:16. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante grandes. O que você fizer hoje, a decisão que você tomar hoje, as posturas que você decidir realizar hoje, é o que vai levar você para esse propósito e para esse destino maravilhoso que o Senhor já tem preparado para você. Então, depois de tudo isso que já foi falado, tudo isso que já foi dito, qual é o último passo que a gente tem que dar? Decidir. A última coisa que a gente precisa fazer é decidir, é se levantar, é decidir a partir de hoje não andar segundo o conselho do mundo, é decidir agora não me deter, não me paralisar, não paralisar minha vida com pensamentos e sentimentos equivocados. Eu decido hoje não me assento mais na roda dos escarnecedores, eu decido hoje não mais ter aquele mesmo comportamento nocivo, eu decido hoje parar de ouvir as coisas que eu ouvia, eu decido hoje parar de acessar os sites que eu acesso, eu decido hoje mudar, eu decido hoje fazer a diferença. Eu não quero mais viver aquilo, eu não quero mais participar disso, porque eu tenho um destino, eu tenho um propósito, eu tenho uma visão, é para lá que eu vou. Eu não posso mais ouvir o conselho dos ímpios, eu não posso mais me deter nesse caminho, porque eu também não quero mais ficar sentado e falando as mesmas coisas que está todo mundo falando. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcha, e no seu devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto você fizer, será bem sucedido. Eu quero terminar dizendo para você que ainda que não seja o momento de dar o fruto, porque a sua árvore está junto à corrente das águas, as suas folhagens sempre estarão verdes. Mesmo que não seja o momento de dar o fruto, a sua folhagem tem que estar sempre verde. O mundo ele tem um ciclo de primavera, outono, inverno, verão, e tem momentos em que a árvore está seca. O que Deus está falando para nós é que nós nunca vamos viver em sequidão. Haverá sempre esperança, haverá sempre vigor, haverá sempre refrigério e renovo de Deus da nossa parte, para que as nossas folhagens estejam sempre verdes, para que a nossa esperança esteja sempre no Senhor, e que se há algum propósito de bondade e obra de fé na nossa vida, o poder de Deus está operando para fazer cumprir tudo aquilo que Ele já liberou a nosso respeito. Tudo quanto você fizer vai ser bem sucedido. Tome esses 3 passos. Para de ouvir, identifica quais são as áreas e decida mudar hoje, em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus! Aleluia!